Hora de Vida e Saúde está começando, é hora de você cuidar melhor de você. Você merece uma atenção mais caprichada. Ser social na página 41 que diz assim: a bênção de Deus tem poder através do auxílio ao seu próximo, a quem está aí precisando de você realmente receber hoje, mas eu prometo que eu vou trazer essa receita aqui no Vida e Saúde. Esse é o chazinho de hibisco. Um assunto muito interessante que foi trazido poucas vezes aqui no Vida e Saúde. Compartilhar algumas ideias com o nosso público aqui. Obrigado. Mas esse programa, Dr. César, tem o programa claramente, toda quarta-feira às 10h30 da noite, você pode acompanhar. E aí, olha, é uma ótima oportunidade para você. Bom, vamos falar o que você vai precisar para essa receita. Obedecer a Deus nesse aspecto também, a bênção dele vai te acompanhar. Bom, Dr. César, quais são as emoções que podem ser caracterizadas como negativas? A gente até falou um pouquinho off aqui, né? As emoções, eu prefiro chamar de emoções desagradáveis, né? Agradáveis e desagradáveis, porque se a gente falar, por exemplo, que claro, a gente tem que entender a causa da dor, entender da causa básicas como o medo, né? A própria culpa, tem a culpa falsa e a culpa verdadeira. É lei de Deus, né? Então, a culpa é saudável porque ela pode me levar para eu refletir o que eu estou transgredindo e corrigir isso. Tá. O medo é uma emoção também desagradável, mas o medo, dentro de um certo nível, ele é extremamente normal e protetor. Porque se eu tenho medo, eu vou me proteger de coisas que podem colocar em risco até a minha vida, né? Então, emoção desagradável é aquela emoção que a gente não gosta de ter e que pode existir como as coisas. Por exemplo, se a pessoa que foi vítima de um abuso verbal, ela fica com raiva, né? A raiva pode extrapolar qualquer sentimento desagradável, o medo, a culpa, a dor, a vergonha, a raiva, pode ficar exacerbada, aumentada. Aí já é onde entra no campo de um sofrimento desnecessário, vamos dizer assim, né? Se você está dizendo que essas emoções desagradáveis, elas têm assim até como é que a gente consegue então equilibrar essas emoções para não sofrer tanto, Priscila? Difícil, né, de falar de equilíbrio, mas é altamente necessário. Falando, a raiva é um sentimento que eu não posso negar, porque ela vem, eu sinto, né? Desde criança a gente sente. Sim, a gente percebe na criança, né? Mesmo ainda não em contato com outras crianças, tem um sentimento de raiva e precisa ver o que eu vou fazer com ele. Né? Muitas vezes eu converso com o meu paciente e digo assim, você tem culpa. Às vezes uma culpa é necessária para uma mudança de comportamento, né? Mas eu vou entrar aqui debaixo do balcão. Então a gente tem esse senso de cuidado, autocuidado, de sobrevivência, né? Então assim, um medo exagerado, as coisas todas que são exageradas, elas saem do controle, aí elas não têm mais função. Eu gosto muito de usar essa palavra, função. As emoções e não pequeis. Quer dizer, tenha raiva, mas não pecar. Quer dizer, tenha raiva. A Harvard, que ali, Machiavelli, ela fala assim, saúde mental é você ter as emoções sem deixar que as emoções tenham você. Perfeito. Então, quando eu estou com medo, eu posso aprender a administrar esse medo para me proteger de alguma coisa que pode me machucar fisicamente ou emocionalmente ou espiritualmente e não deixar que esse medo tome conta de mim. Gostei muito do que a Priscila disse aqui sobre a função. Então, se tiver função, eu vou ter... Esse aprendizado vai ser válido. Agora, se eu não pensar em função, realmente eu vou curtir aquele sofrimento, vou mergulhar. Porque, olha, quem não tem medo, às vezes o paciente diz assim, eu tenho muito medo. Eu falo, que bom que você tem medo, senão você atravessava a rua sem olhar. Né? Então, assim, o medo, ele nos protege, ele não pode ser a mais. Tá. Né? Eu acho que isso fica mais tranquilo da gente conviver. Agora, quem tem essas emoções negativas e parece que tem personalidades que parece que tem mais essa tendência de cultivar esses medos, de ampliar esses medos, como é que flexibiliza? Como é que aprende isso, Priscila? Eu gosto do termo assim, que eu aprendi também e executo lá com meus pacientes. Né? Você tem pensamentos desagradáveis, né? Você pode contrapor com pensamentos agradáveis. Porque quando eu tiro alguma coisa até da minha alimentação, às vezes fica faltando ali uma coisa que eu preciso. Eu posso substituir por outra coisa que seja mais saudável. Então, se eu tenho um pensamento muito desagradável frente a uma situação, eu posso conversar comigo mesmo. Então, eu digo assim para as pessoas, pensa naqueles filmes antigos ou em comerciais que aparecem aqui o anjinho e o diabinho. No caso, é você e você. Né? Dialoga com você, dialoga. Então, quando o pensamento é negativo, desagradável, ele fica
focado e dali ele não sai mais. Quando você traz um pensamento que conversa com ele, aí você consegue o equilíbrio. É aí que, para mim, é daí que nasce o equilíbrio. Daí eu posso negociar, eu posso olhar as duas partes e ver realmente se é válido ou não o meu pensamento. Tá. Uhum. Tem até um livro que diz assim, não tenha medo de ter medo, né? Sim. Então, o problema não é a emoção, é o que eu faço com ela, o que ela faz comigo, né? Tem emoções que são autoprotetoras, como nós estamos falando aqui agora, mas é importante que a pessoa faça esse autodiálogo, tem que ter isso aí, né? Para poder administrar essa emoção desagradável na vida dela. Para essa receita aqui, a gente está colocando, então, o açúcar. Eu piquei a maçã em pedaços maiores aqui, são 3 colheres de açúcar demerara. E vou fazer como se fosse uma caldinha da açúcar, maçã e o gengibre picadinho, bem pequenininho, bem miudinho, para fazer essa primeira parte do nosso chazinho. Agora é o seguinte, essas emoções, elas normalmente vêm acompanhadas de pensamentos que são também, às vezes, prejudiciais, negativos. Qual é o problema de cultivar esse tipo de pensamento, doutor? Voltando um pouquinho da ideia anterior, realmente tem pessoas que têm mais propensão para cultivar pensamentos desagradáveis, negativos. Aquelas personalidades pessoas mais que têm melancólicas. distimia, por exemplo. distimia. Né? O que é distimia? Uma tristeza crônica. Não tem aquele desenho animado, né? Que o personagem é todo animado. Ó céus, ó mar, vida. Então, o distímio que é esse? Que nada vai dar certo, o ônibus vai atrasar, o pneu vai furar, eu não vou conseguir passar, a porta vai fechar e tal. Só pensa nesse lado. Então, essa pessoa tem que ter, primeiro, humildade para admitir que ela tem um problema. Tá. E também fica jogando a culpa dos outros, né? Segundo, ela consegue perceber que ela tem essa tendência. Terceiro, ela vai decidir o que ela vai fazer com isso. Ela quer mudar, então ela vai ter que cultivar pensamentos positivos. Pensamentos positivos não vêm na nossa cabeça automaticamente. Exatamente. Nós temos que lutar por eles. É o que a gente chama, né, de psicoeducação. Sim. Tá. Aprender a cultivar. É um aprendizado, igual você está ensinando o público de casa como fazer essa receita. Então, a gente tem que ensinar os pacientes precisam aprender a trocar um pensamento negativo e entender de onde ele vem. Você não entende muito bem, bom, mas eu decido, não quero, esse cara não vai dominar minha cabeça mais agora aqui. Eu escolho pensar de uma nova forma. Isso é um exercício, às vezes é chato sim, é demorado, mas é o caminho. Tem outras coisas também que a gente pode pensar, que essas emoções aí que não são tão positivas, tão bacanas, elas podem também contagiar as pessoas ao nosso redor. A famosa história da laranja podre acaba estragando todas as outras ao redor. Aquele pensamento de desânimo, de cansaço, de nada vai dar certo, se a gente fica externando também, a gente pode contagiar outras pessoas com esse tipo de pensamento. Estraga, né? Estraga, porque é difícil a pessoa ter um mau humor que não interfere na dinâmica de outras pessoas, na dinâmica. Qualquer comportamento que a gente tem, bom ou ruim, vai interferir nas pessoas. Só um exemplo, dentro do alcoolismo, por exemplo, quando estuda a doença do alcoolismo, para cada pessoa que bebe exageradamente, 6 por em volta são afetadas do ponto de vista emocional. Né? Então, a gente tem essa questão. Realmente não tem como você viver numa bolha e dizer, eu sou assim, emburrado e tal, e ninguém vai sofrer com isso. Bom, só se você viver lá na Sibéria sozinho, né? Dá um exemplo para mim, Priscila, de como a gente consegue, então, combater o pensamento negativo, dessas emoções também que não são agradáveis, né? Na prática. Tudo que... Tem coisas que a gente... É natural, elas acontecem com a gente. Você teve que aprender a pentear o cabelo, escovar os dentes, você teve que aprender a dirigir. Hoje você entra no seu carro, põe o cinto, engata a marcha, vai embora e não pensa, é automático, né? Como o doutor estava falando, realmente, quando você primeiro precisa de humildade para reconhecer, né, que aquilo está te prejudicando, então você se dispõe a mudar. Então, qual é a receitinha, né? Então, a receitinha é aquela, levanta de manhã, o relógio está atrasado, né? Parou, outro dia parou, acabou a luz, o rádio relógio não despertou. Então, eu já perdi tudo, eu já vou ser mandada embora, eu vou levar uma bronca, né? Eu vou dar um exemplo de uma paciente, ela tem uma colega e a colega saiu de férias e o serviço ia sobrar para ela. Qual foi o pensamento desagradável que ela teve? Eu vou me ferrar, ela falou assim, né? Vai estragar tudo, porque é um trabalho que a gente faz junto, já é volumoso, ela saindo. Eu não vou conseguir fazer direitinho, eu vou ser cobrada,
As pessoas vão perceber que eu não sou boa o suficiente. Olha, já foi embora. Que eu não sou boa o suficiente, que eu sou incompetente. Foi longe, né? E a gente trabalhou assim para ela amenizar isso um pouco, né? E dizer assim, olha, mesmo que as pessoas de repente julguem você e tal. O que aconteceu? As pessoas que à volta dela estão ajudando ela. Quando ela veio na outra sessão, as pessoas estão me ajudando. Porque perceberam que ela estava com um desfalque ali, né? Então eu falei, tudo ao contrário do que você pensava. Assim, agora, alguém em casa pode estar perguntando, sim, mas e quando o meu pensamento é negativo, ele se confirma, né? Quando realmente eu vou chegar atrasada no meu serviço e vou levar uma bronca. Aí você fala, eu sabia, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Aí reforçou, aí pronto, é uma vitamina para estar continuando isso, né? Então a gente precisa cortar. Realmente posso chegar atrasada e levar uma bronca, mas não quer dizer que toda vez que eu chegar atrasada por motivos justos, eu vou levar uma bronca. Não quer dizer que toda vez que acontecer, de repente, de eu fazer um alimento, né? Dei para o pessoal experimentar e não foi tão bom. Gente, eu faço de novo, né? E também não quer dizer que se chegar atrasado levar uma bronca, não vou aguentar essa bronca. Exato, né? Eu tenho que suportar também, saber explicar e permitir que o outro faça a função dele. Você é meu chefe. Pagar o preço né? do erro, né? Eu fico chateado, que me deu uma bronquinha ou que me deu um conselho. Eu também tenho que aceitar isso, né? A vida não é toda... Peraí, tudo vai se ajeitar, né? Bom, às vezes é preciso também tirar um pouco o foco, é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai chamar uma matéria de atividade física, que realmente pode ajudar, sim, a combater essas emoções não tão agradáveis. Vamos ver. Olá! No quadro em forma de hoje, vamos aprender alguns exercícios aeróbicos para fazermos em casa e assim melhorar o nosso condicionamento físico. Primeiro exercício é pular corda, né? Todos vocês devem saber. Se não sabem, é bom aprender. Então, você pode fazer cerca de 1 ou 2 minutos, ou o máximo que conseguir aguentar. Vamos lá? O segundo exercício, bem simples também, será um polichinelo. Porém, ao invés das mãos em cima, a gente vai fazer as mãos no meio, ok? Foi lá! O próximo exercício, ele é muito bom também. Trabalharemos o corpo inteiro com uma ênfase maior no abdômen, ok? Pegaremos o nosso cotovelo, colocaremos no nosso joelho e vice-versa, ok? E aí, nós aceleramos. O último exercício dessa série é um exercício de rotação. Trabalhará o corpo inteiro, porém, o nosso abdômen oblíquo também e a nossa cintura. Beleza? Vamos lá? Ok, essas foram as dicas do quadro de hoje. Espero que vocês aproveitem, coloquem em prática para terem um corpo mais saudável. Um abraço e até a próxima! Obrigadão, Ide, que legal! Deu até para tirar o fôlego mesmo. Agora é o seguinte, às vezes a gente precisa tirar o foco, a gente está aqui fazendo a receita junto com a conversa aqui, teve a prática de atividade física, mas evitar as emoções negativas, eu vou chamar de novo desse termo, as que não são tão agradáveis, a todo tempo pode também ser, talvez, contraproducente, né, doutor? Eu até lembrei agora de uma frase de Jesus, né? Quando ele falou assim, no mundo você vai ter dor. Nessa existência tem dor. Né? Tem uma psiquiatra, escreveu um artigo muito legal, saiu na revista da Associação da Psiquiátrica, da Associação de Psiquiatria da América Latina, assim, não há como você medicar a angústia que é inerente ao existir humano. Né? Então, a sociedade geral atual, ela quer levar você para o mundo zen, né? Então aí começa com hipermedicação, começa com fugas. Gente, nós temos que entender o seguinte, a dor pode ser um grande professor na nossa vida. Não é que você é um masoquista. É diferente procurar uma dor que é evitável, né? Um sofrimento é evitável, a dor é inevitável, o sofrimento é evitável. Então, sim, a dor pode nos ensinar muitas coisas, porque de duas uma, ou vamos aprender a lidar com a dor e ela vai desaparecer, porque aprendi, ou ela não vai desaparecer no nível ou no tempo ou na quantidade que eu gostaria, mas eu posso ser fortalecido para lidar com aquela dor. Tá. Né? Então tem que ter esses dois pensamentos.
Queria saber agora assim, dos efeitos, dos problemas que essas emoções negativas ou não agradáveis podem trazer para a saúde da pessoa. A gente estuda isso em psicossomática, né, Priscila? Você sabe que tem pessoas que elas têm tanto predomínio de emoções desagradáveis que o corpo começa a manifestar esse efeito e a pessoa começa a ter insônia, começa a ter dor aqui, dor ali, né? Porque ela gera muito tempo um pensar pessimista, ela mantém uma atitude melancólica persistente, ela mantém uma atitude derrotista na cabeça e algumas dessas pessoas vão ter somatizações, vão ter doenças que vão repercutir. Tem uma autora até da Universidade de Nova York, que ela fala assim, sempre para cada sentimento existe um componente visceral, né? Interessante, por isso que é importante até perguntar à pessoa, ela se perguntar, quando você está com tristeza, tem alguma parte do corpo que você... Onde você sente, né? Um frio na barriga, uma dor na nuca, uma dor de cabeça, né? Você vai ver que tem pessoas que quando estão com... Tem gente que tem enjoo, por exemplo. Estão com estresse muito grande, vai ter herpes. Eu tinha um colega de trabalho que tinha herpes toda vez que tinha um estresse importante. Por quê? Porque, na verdade, o corpo é o maior amigo da mente. Quando alguma coisa está muito pesada na mente, para a mente levar, então é como se o corpo fala assim, ei, quer uma ajudinha aí? Aí tá bom, manda para cá que eu ajudo a levar essa barra aí, né? Então é importante entender de que muitas dores físicas ou disfunções físicas, elas podem ser melhoradas com uma mudança da atitude mental, trocando aquilo que é negativo por aquilo que é um positivo, cultivando esperança, cultivando gratidão, não guardar ressentimentos, né? Perdoar as pessoas e perdoar inclusive a si mesmo, né? São atitudes contrárias às emoções desagradáveis que podem afundar a pessoa na vida emocionalmente e também perturbar a saúde física. Agora, essa parte da resolução, né, de tomar essa decisão e de seguir em frente, de conviver com essas emoções não agradáveis, ela parte quando a gente já resolveu o problema, já entendeu o problema, que daí é justamente talvez o que a Priscila tenta fazer no consultório. É importante também vivenciar e entender por que aquela emoção está ali. Sim, a gente não, o famoso não passe a mão na cabeça, né? Olhe, na verdade acaba até sendo repetitivo, mas assim, é muito importante que se olhe para as suas emoções, né? Encare elas, a gente fala de frente, fala, como é que eu vou olhar isso, Priscila? O negócio não tem nada aqui na minha frente, né? E essa questão do corpo, a gente tem que respeitar muito também, porque o corpo da gente revela, né? E o nosso dia a dia, o que a gente o que está acontecendo, como é que eu estou comendo, como é que eu estou dormindo, como é que eu estou me relacionando e medir os prejuízos, porque se eu estou com muitos pensamentos negativos, né, ou desagradáveis que seja, certamente eu estou tendo prejuízo na minha vida. Eu estou me afastando de algumas coisas, ou estou me retraindo, ou estou sendo agressivo e tal. Então, assim, a gente sempre trabalha numa linha de reorganizar os pensamentos, ressignificar os pensamentos, né? Tem um texto até de... Ontem eu postei um texto de uma coisinha que eu gostei de Eclesiastes, que diz assim, um dia bom você comemora, um dia ruim você reflete. Né? Então, um dia ruim traz você a oportunidade de você repensar o que está acontecendo, né? E ter talvez aí o aprendizado, sim, né? Sem pegando dúvida. Esse gancho aí, a gente tem que também entender de que algumas emoções desagradáveis não vão embora rapidamente como a gente gostaria. Não é no tempo que a gente gostaria, né? Exatamente. Ninguém, por exemplo, quando a pessoa é violada por alguma coisa, é vítima de um abuso e ela, vamos dizer assim, fica com ressentimento e na verdade precisaria perdoar, né, a situação, cada um vai ter um tempo para poder fazer isso. Outro exemplo, quando há uma morte de alguém que você amava muito, então entra no luto psicológico. O luto psicológico, ele vai ter um tempo diferente para pessoas diferentes, né? Então, tem gente que está sentindo um luto psicológico, uma dor, uma tristeza por uma morte de alguém querido ou por um rompimento de relacionamento e já quer ficar bem com 3 dias depois. Ei, peraí, tem um tempo para isso, como fala em Eclesiastes, há tempo para tudo, tempo para chorar, tempo para rir. Então, a gente tem que respeitar esse tempo aí, porque é o tempo que precisa. E não se comparar, né? Porque a partir do momento que eu me comparo com alguém, por que ele lá sofreu, né, uma perda, um luto, e ele está bem? E por que eu não estou bem? Não compare, né? Tem uma frase que é regra. A partir do momento que você compara, você já começa a perder. Tá. Então, cada um tem a sua maneira de encarar
Agora, uma coisa que a gente precisa entender também é que a importância dos hábitos de vida, os hábitos diários, com relação a lidar com essas emoções. Como é que a gente usa os remédios naturais nessa questão, doutor César? Bom, um dos grandes remédios naturais, né, o que atua na saúde, é a caminhada, exercício físico, de preferência ao ar livre. Você sabe que a Sociedade de Cardiologia agora está colocando o exercício físico não mais como que os cardiologistas, eu tenho um sobrinho que é cardiologista, até comentei com ele semana passada. Agora vocês, cardiologistas, não estão mais sugerindo o paciente cardíaco para ter exercício físico, vocês estão prescrevendo, está no mesmo nível que medicação no campo da cardiologia. Então, eu, às vezes, quando não estou com nenhuma vontade de caminhar, estou com alguma emoção desagradável, não estou afim de caminhar, mas eu preciso caminhar, o que eu faço? Eu falo, olha, você quer ficar deitado, você fica, mas eu vou lá caminhar. Boa, né? boa, então, gostei. Aí eu vou lidar com a razão, né? Me levo, né? E a gente sabe que, por exemplo, o exercício físico, ele, obrigatoriamente, ele produz alguns neurohormônios que vão melhorar o estado de humor. Com certeza. Né? Então, exercício físico, a hidratação, beber água, né, Priscila? Sim. Longe das refeições, 8 copos por dia, tomar 15 minutos de luz do sol antes das 9 da manhã, depois das 4 da tarde. E o poder de uma noite bem dormida? Então. É quase mágico, né? É quase mágico, é o sono da Cinderela. Quase mágico, a gente precisa muito disso. Ó, nosso chazinho ficou pronto. A gente, então, derreteu aquele açúcar junto com a maçã e o gengibre. Adicionou o chá de hibiscus aqui, que vai fazer aqui uma brincadeira de azedinho do chá com o docinho da maçã. E agora a gente vai provar. Vamos pra lá? Vamos. Priscila, você leva pra mim esse chá, eu vou levar o bolo. E a gente vai provar. Bolo e chá combinam muito bem. Não esqueça que essa receita tá no nosso blog, só que se você quiser... Posso servir aqui? Posso? Pode servir, por favor. Já tá adoçado, espero que vocês gostem. E tem também um bolinho de maçã aqui para quem quiser ficar à vontade. Ótimo, Enquanto a Priscila está servindo aqui, eu quero mostrar para você, essa é a revista Fique Leve, uma revista que pode ser sua. Se você entrar lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, ela traz aqui artigos e estudos interessantes quanto à saúde física, mental e espiritual. E ela pode ser sua gratuitamente, é só acessar, preencher com seus dados e ela vai chegar na sua casa sem custo nenhum. Vamos provar? Vamos. Tá quente, tá azedinho, tá doce, tá ardidinho do gengibre, tá bom, né? O gengibre deu um toque diferente, né? Gengibre é sempre bom. Gosto muito. Quero agradecer vocês pela participação nesse programa. Imprescindível, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções e com certeza vamos ter mais saúde, mais ganhos na saúde também se a gente aprender a conviver com essas emoções. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigado, você também. Então a gente se encontra no próximo Vida e Saúde. Até lá! E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.